Olá, boa noite, graça e paz, queridos irmãos e amigos do Facebook. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade. Depois de um período de descanso, nós estamos de volta em nossa live, e esta é a primeira do ano de 2021. E louvamos a Deus pelo privilégio de estarmos juntos novamente para compartilhar a palavra do nosso Deus, palavra de Deus que é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes. Você é muito bem-vindo nessa noite, muito bem-vinda, irmã Silvia Simões. Um grande abraço para você e toda a sua casa. Para você que está chegando, graça e paz ao teu coração. Graça que salva, graça que perdoa o pecado, graça que liberta, a graça de Cristo que superabundou. A Bíblia é clara quando diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós estamos vivos aqui pela graça bendita do nosso Deus, principalmente em um tempo de pandemia como esse, onde o nosso país já conta com mais de 215 mil mortes. Então é pela graça que estamos vivos. Alguns já foram contaminados, foram curados, estiveram doentes, internados, mas aprove a Deus, pela sua graça, conceder a mim e a você mais algum tempo de vida. E por isso então devemos louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus nessa noite. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós vamos orar, e eu gostaria de começar orando pelos missionários. Queria que você anotasse aí na sua caderneta os missionários da Missão Avante, que precisam retornar ao campo. O casal de missionários Rogério e Andresa e a missionária Poliana. Esses três missionários fazem parte da equipe missionária na Espanha. Eles vieram de férias, vieram para recompor o sustento, e eles precisam retornar e precisam do nosso apoio em oração e também no sustento missionário. Se você tem desejo de ajudar a sustentar algum desses missionários, faça contato conosco. Nós então iremos orientá-lo. Mas eu gostaria de orar por eles e pelos missionários que estão no campo, que também têm sofrido com a baixa de sustento, a desvalorização do real durante todo o ano de 2020, prejudicou e muito os missionários, e alguns já estão tendo que voltar do campo porque o sustento ficou muito baixo. Então, queridos, esse é um tempo que nós temos que orar dobrado pela força missionária, que já não é muito grande. A igreja brasileira tem perdido a visão missionária. E eu quero incentivar você a estudar sobre missões, a orar pelos missionários, orar pelos povos não alcançados, e também quero desafiá-lo a se envolver na obra missionária. Vamos orar então pelos missionários. Depois vamos orar pelo país, pelas vacinas, o Plano Nacional de Vacinação, e pelos insumos que precisam chegar ao país para dar continuidade à fabricação de vacinas e assim então vacinar toda a população. E vamos orar também pelos enfermos. Oremos. Querido Pai, nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos o teu santo e bendito nome. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio e a oportunidade de estarmos retornando, ó Deus, com as lives, depois de um período de descanso, de renovação das forças. Nós louvamos e bendizemos o teu nome, Pai. Queremos, Senhor, entregar em tuas mãos o casal de obreiros, missionários no campo, Rogério e Andresa, e a vida, Senhor, da Poliana, que precisam retornar ao campo missionário, mas carecem de completar o sustento. Senhor, levanta mantenedores, igrejas fiéis, homens e mulheres fiéis, com visão na obra missionária, que vão, Senhor, sustentá-los durante todo o período
e em que eles estarão ali no campo missionário, Pai. Ó Deus, tua palavra manda que nós roguemos por obreiros. Nós rogamos e os obreiros se levantaram, entregaram suas vidas, ó Pai, e deixaram para trás, ó Deus, o país, a família, ó Deus, sonho de emprego, para se dedicar exclusivamente à tua obra, o teu reino, entre os povos não alcançados da terra. Ó Deus, então rogamos a ti, levanta mantenedores, pessoas fiéis, homens e mulheres, cujo coração o Senhor moverá, para que possam, Senhor, ajudar a sustentar os teus filhos do campo, enquanto eles estão ali plantando igreja, discipulando vidas, ó Pai, na linha de frente da batalha. Ó Deus, rogamos a ti pelas igrejas que já estão envolvidas, prospera teus servos, igrejas e pessoas que já estão comprometidos com o teu reino, quanto, Senhor, ao sustento dos missionários. Ó Deus, não permita que percam o emprego, pelo contrário, promove, Senhor, os teus filhos nas empresas, abençoa e multiplica, Senhor, o celeiro dos teus servos, para a glória do teu nome. Ó Deus, renova as forças daqueles que estão no campo, toma em tuas mãos, Celso e Heloísa, o Guilherme e a Leila. Ó Deus amado, toma em tuas mãos o Silvio e a Márcia, toma em tuas mãos a Renata, Senhor, o Natan e a Alessandra, o João Pedro, que também começa a se preparar para ir ao campo. Ó Deus, levanta mais obreiros, levanta mais ceifeiros, Senhor, pois os campos estão brancos para a ceifa. Ó Deus, e há uma carência de ceifeiros que vão aos povos não alcançados da terra. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, um celeiro forte de missionários em nosso país, para pregar o teu evangelho, Pai. Em nome de Jesus, usa os teus filhos ali no campo, para semear a boa semente, ó Deus, e sabemos que o Senhor fará germinar, Pai, porque um é o semeador, o outro é aquele que vai colher, e o Senhor é quem dá o crescimento. Cremos na tua palavra, pois assim ela nos diz: tanto se alegram o semeador e o ceifeiro. Louvado seja o teu santo e bendito nome. Ó Deus, toma em tuas mãos o nosso país, toma a economia do nosso país, da direção ao governo federal, Senhor. Ó Pai querido, aqueles que cuidam das finanças, Senhor, toma em tuas mãos, dirige, orienta, para que tenhamos uma vida mansa e tranquila. Valoriza, Senhor, a nossa moeda, para que não falte recursos na obra missionária. Ó Deus querido, toma em tuas mãos a questão da vacinação em nosso país. Ó Deus, esse plano nacional de vacinação, que ele siga seu curso sem interrupção. Ó Deus, libera aqueles insumos, Senhor, lá da China, ó Deus, e de qualquer outra parte do mundo. Libera, Senhor, abre as portas dos céus, e que, ó Deus, os institutos, ó Deus, aqui no nosso país possam produzir a vacina a contento, Senhor, para frear a mortandade. Tem misericórdia daqueles que estão enfermos, daqueles que estão internados, entubados, que a tua boa mão, Senhor, se manifeste sobre eles, para a glória e para a honra do teu nome. Toma os enfermos do Covid-19, toma os enfermos de outras doenças, ó Deus, nossa irmã Luciene lá no Nordeste, toma em tuas mãos a tua serva, toca e cura, Senhor, com a mão poderosa do Senhor Jesus, os enfermos da tua casa aqui no canal do Anil, cada um deles, Senhor, que o Senhor possa visitá-los nessa noite. Toma os anciãos da tua casa, toma meu pai, sua esposa Marilda, Deus eterno, toma em tuas mãos e traz cura sobre eles, para o louvor e a glória do teu nome. Senhor, toma em tuas mãos esse tempo que estaremos olhando a tua palavra. Senhor Jesus, fala conosco, abre os nossos olhos, o nosso coração, e manifesta, Deus, a tua bondade. Faz ferver o nosso coração, aviva-nos pela tua palavra. Senhor, endireita nossas veredas, os nossos caminhos, para que possamos ser sal e luz nesse tempo de trevas, Senhor. Aviva a tua igreja, manifesta o teu poder e a tua graça. Leva esta palavra aos lugares mais longínquos da terra, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos e amigos. Muito bem-vindo você que chegou durante a oração. Graça e paz, querida Priscila.
Querido Gessé, irmã Noemi, os que já estão por aqui, sejam muito bem-vindos. Deus nos guarde pelo seu poder e fale ao nosso coração. Começaremos uma série falando sobre os mandamentos da mutualidade. Os mandamentos da mutualidade, eles se expressam na comunhão da igreja, na unidade do corpo de Cristo. Esses mandamentos se expressam. Os mandamentos da reciprocidade ou da mutualidade. No Novo Testamento, os textos principais aparecem da seguinte forma: uns aos outros. Você vai achar diversas vezes alguns mandamentos dizendo uns aos outros. E nós separamos alguns para que possamos olhar. E esses mandamentos, queridos, eles indicam as nossas obrigações, mas eles também revelam oportunidades para que possamos assim edificar o corpo de Cristo. Nós, eu e você, podemos edificar-nos uns aos outros e assim estaremos edificando o corpo de Cristo. É muito comum a gente ouvir nas igrejas a seguinte expressão: poxa, o pastor não me dá oportunidade para trabalhar nessa igreja. E eu quero dizer a você nessa noite que o fato de você ter um cargo ou não ter um cargo não significa que você vai estar edificando o corpo de Cristo. Se você olhar os mandamentos da mutualidade e você praticá-los, você vai estar trabalhando, ou seja, edificando o corpo de Cristo. Aonde você estiver, com cargo ou sem cargo, se você cumprir esses mandamentos, você vai estar prestando um grande trabalho para o corpo de Cristo. Os mandamentos da mutualidade fazem parte do projeto de Deus na edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja, a coluna e baluarte da verdade. Querido irmão, querida irmã, preste atenção. Hoje nós vamos olhar, eu listei 30 mandamentos. Eu sei que há muito mais, porém eu listei 30 mandamentos. Nós vamos olhar, se der tempo de olhar um a um, assim, muito rapidamente, e depois nós vamos entrar calmamente, olhando um por um, olhando o contexto. Eu penso que se nós como igreja dermos a devida atenção a eles, nós teremos, queridos irmãos, um corpo de Cristo muito mais saudável, caminhando para a maturidade, na edificação uns aos outros. E tem um outro detalhe: à medida que a igreja como corpo de Cristo, ela está se edificando, o peso para os pastores no pastoreio, ele se torna muito menor. Você vai poder perceber que o pastoreio mútuo, ele nada mais é do que quando nós cumprimos esses mandamentos. Nós vamos então pastoreando e sendo pastoreado, e a gente vai perceber que se isso acontece no meio do corpo de Cristo, a igreja cresce de maneira madura, ela cresce de forma bonita, ela cresce deixando de lado as picuinhas que muitas das vezes vão corroendo a unidade do corpo. Eu queria começar então pelo mandamento: amai-vos uns aos outros. Você já certamente leu esse texto muitas vezes. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de João. João capítulo 15, eu fiz questão de colocar esse como o número 1 nessa lista de 30, porque, queridos, o amor é a base do cristianismo. Jesus disse que é o primeiro e grande mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, semelhante a este: amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu e você
nos debruçarmos sobre esse mandamento e colocarmos em prática, nós estaremos trabalhando de maneira extraordinária para o reino de Deus, para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João capítulo 15, versículo 12. Jesus é claro e direto quando ele diz aí: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então perceba que você tem uma ordem e você tem a expressão uns aos outros. É mandamento para mim, querido, amar você. Como você é, branco, negro, do olho puxado ou do olho arregalado, negro ou loiro, seja você alto ou baixo, seja você magro ou gordo, eu preciso amar você. É mandamento, é a obrigação. Amar é mandamento. Eu e você não temos escolha. Seja você alguém alegre, alguém triste, seja você bom de relacionamento ou não, é mandamento que eu devo amar você. E você deve me amar. Isso está muito claro nesse texto de João, capítulo 15, verso 12. Jesus disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Quero lembrar a você e a mim que o mandamento é uma ordem, é uma ordenança, e eu não tenho que escolher entre cumprir ou não. Se eu um dia levantei a bandeira do Evangelho, se eu me declarei discípulo de Jesus Cristo, eu não tenho escolha, eu preciso amar você. E Jesus, quando se trata do amor, ele vai muito além de amar o irmão. Ele diz: amai os vossos inimigos. Não tem como ser diferente. Dentro da igreja, no relacionamento entre irmãos, é um mandamento que tem via de mão dupla. Eu preciso amar você e você precisa me amar. Amém, queridos? Você pode dar um amém aí? Segundo da lista: edificai-vos uns aos outros. Romanos capítulo 14, verso 19, você pode, abrindo a sua Bíblia, hoje a gente vai fazer uma leitura panorâmica. O texto diz aí o seguinte: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Nós seguimos a paz, mas também seguimos as coisas da edificação, uns para com os outros. É meu dever edificar a tua vida, e é o seu dever edificar a minha vida. Querido, você vai perceber ao longo dos mandamentos que não há lugar na igreja para ninguém ficar apenas sentado no banco, só recebendo, ouvindo mensagem, palavra, domingo após domingo. Isso não existe. Isso foi algo que entrou na igreja sorrateiramente e que a igreja se acostumou com isso, e que muitas das vezes os pastores, com medo de perder a liderança, deixou que isso se perpetuasse na igreja. Mas isso não é o normal da igreja de Cristo. O normal é que eu edifique você e você me edifique. Para que eu possa edificar você, eu preciso estudar a Bíblia e vice-versa. Você precisa estudar a Bíblia para me edificar. Amém? Não vi ninguém dar um amém aí. Você pode dar aí um ok, um joinha, se você está entendendo qual é o mandamento devido a você e a mim. Terceiro na lista: sede membros uns dos outros. Continuando aí em Romanos, volta um pouquinho na tua Bíblia, Romanos capítulo 12. Romanos 12, verso 15. E aí eu separei dois textos, Romanos 12, 15, Romanos 12, versículo 5.
como esses textos eles não estão bem claros, pois não tem a expressão uns aos outros, porém, você tem aí uma afirmação e você tem um mandamento, olhando para os dois versículos. Ele se completa, e é lógico que você teria muitos outros versículos que nos estimula, que nos ordena a sermos membros uns dos outros, membros do corpo de Cristo. Leia comigo, Romanos 12:15, diz o seguinte: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então aí não fala em membro, também não fala uns aos outros. Porém, à medida que eu, como parte do corpo de Cristo, eu estou ligado a você, a sua dor é a minha dor. Eu preciso chorar com você e eu preciso me alegrar com você. Quando você volta aí no versículo 5, Romanos 12, verso 5, olha o que diz aí. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E aí Paulo vai discorrer sobre os dons no corpo de Cristo. Se você for na lista lá em Coríntios, capítulo 12, Paulo vai falar sobre os dons e também sobre o corpo de Cristo. E ali naquela oportunidade ele vai falar, se um membro sofre, todo o corpo sofre. Então, querido, eu preciso ser membro junto com você, você precisa ser membro junto comigo. Porque o versículo 5 afirma que nós somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Não existe esse negócio de crente em casa que não faz parte de nenhuma congregação local, nenhuma igreja local. Se você está desligado da igreja local, você está praticamente desligado do corpo de Cristo. Porque você não está chorando com ninguém, nem sorrindo com ninguém. Logo, você está desconectado do corpo de Cristo. E o texto é claro quando diz que nós somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então eu preciso chorar com você, você precisa chorar comigo, você precisa se alegrar comigo e eu preciso me alegrar com você. Pensando nesse contexto, logo há um mandamento para que eu seja membro junto com você e você seja membro junto comigo. E não há escolha. Se eu, então, aceitei a Cristo, eu passei a fazer parte desse corpo. Todos quantos nasceram em Cristo são parte dessa família, do corpo de Cristo. Você está entendendo isso, querido irmão, querida irmã? Por isso não pode haver nenhum membro do corpo desligado. Nós estamos todos juntos e fazemos parte de uma só igreja, a Igreja de Cristo. Lógico que ela está espalhada em todo o mundo, em pequenos grupos, igrejas locais. Mas se um membro sofre, todo o corpo sofre. Muito bem, número 4. O mandamento é para honrar o irmão. Dai honra uns aos outros. Aí em Romanos 12 mesmo, versículo 10, Paulo vai falar de algumas virtudes recomendadas. Seja muito bem-vinda, Marcela Vânia e Neemias Terra. Deus vos guarde pelo seu poder. Você precisa honrar o teu irmão, eu preciso honrar o meu irmão, você precisa me honrar. Veja o que diz aí, Romanos 12, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Olha aí novamente sobre o amor. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Perceba que esse versículo falou de dois mandamentos, do amor e da honra. Nós escolhemos aquele de João, que fala de amar, mas esse versículo também fala
Amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, você tem a honra sobre mim e eu tenho uma honra sobre você. À medida que a igreja ela interage com esses mandamentos, querido, você vai perceber que ao longo das citações nós teremos uma igreja andando em sintonia, em harmonia. Ninguém está esquecido, ninguém está abandonado, ninguém está preterido e ninguém está preferido, porque é uns aos outros. Eu preciso honrar você e você precisa me honrar naquilo que for necessário, naquilo que for de honra, como diz o outro versículo. Dai honra a quem tem honra. O quinto na lista, tem de sentimento uns para com os outros. Eu não posso ser indiferente a você e nem você ser indiferente a mim. Olha o que diz aí, no mesmo capítulo, Romanos 12, verso 16. Paulo na sua lista, depois nós vamos voltar aí no versículo 15, que tem outro mandamento, da mutualidade. Mas no verso 16 ele diz, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então eu preciso sentir. E você precisa sentir também. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Qual o sentimento? No contexto aí, é um sentimento de humildade. O que vai completar o mandamento anterior. Para dar a honra a você. À medida que eu me sinto humilde, eu estou honrando você, eu estou dizendo que você é superior a mim. E vice-versa. Ou seja, não vai haver dissonância. A balança terá o mesmo equilíbrio. À medida que eu tenho esse sentimento com você. E falando de sentimento, você teria alguns outros mandamentos, né? Como o próprio amar. Eu preciso amar, e amar é um sentimento. Eu preciso amar você, você precisa me amar. Eu não posso ser indiferente a você em nenhum aspecto. A sua dor é a minha dor. E aí você tem o chorai com os que choram. A tua alegria é a minha alegria. Eu preciso me alegrar nas tuas vitórias e você precisa se alegrar nas minhas vitórias. Quando um membro é honrado, todo o corpo é honrado. Isso é sentimento. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. E não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Nossa postura deve ser de humildade. E o sábio entre nós é o Senhor Jesus. Ele é que sabe todas as coisas. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o que pensa. Nós somos servos uns dos outros. Fomos chamados para servir, lavar os pés uns dos outros. Muito bem, o próximo na lista. Não julgueis uns aos outros. Esse sentimento de humildade, ele vai me ajudar a não julgar o meu irmão. Romanos 14, avança aí um pouco. Versículo 13. Porque à medida que eu tenho meu irmão com estima, eu não vou andar julgando a vida dele. Romanos 14, verso 13. Não nos julguemos uns aos outros. Vamos ler o versículo inteiro. Romanos 14, verso 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. A postura correta quando você vê o irmão pecar é Mateus 18. Se teu irmão pecar contra ti, chama o irmão, você e ele, e ali você vai arguir o irmão. Se ele não te ouvir, chama 2 ou 3. Se ele não ouvir,
Conduz o irmão à igreja. Porque quando você está emitindo julgamento e você não procura o irmão, você está sendo legislador. E Tiago vai dizer que só há um juiz e legislador, que é Deus. Então eu preciso parar e ponderar, e se o irmão estiver em pecado, eu preciso chamar o irmão com amor e graça, como diz a palavra, e mostrar, meu irmão, ó, isso aqui é pecado, o caminho que você está andando não é bom, é um caminho que leva à morte. Eu quero ver você caminhar para a vida. E aí, com amor e graça, você vai então trabalhar a vida do irmão, ajudar o irmão a caminhar na fé. Número 7, consolai-vos uns aos outros. Se você chama o irmão para perto, você pode consolar o irmão. Se o irmão está no momento de tristeza, abatido, você pode ajudar a consolar. Esse é um tempo em que nós devemos e podemos consolar muita gente enferma, muita gente perdendo entes queridos, muitas famílias com muitas perdas. Então, queridos, esse é um tempo de consolar. Vamos a Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Veja o que diz aí o texto. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 11. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. Esse é um outro versículo que há 2 mandamentos aí. Edificai-vos, né? Nós vamos chegar lá, nesse mandamento, com outro texto. Porque à medida que você consola o irmão, você também edifica a fé do irmão, porque no consolo você vai mostrar ao irmão que nem tudo está perdido, que ainda que Deus tenha levado um ente querido, Deus sabe exatamente o que está fazendo, e se esse ente querido é salvo, a Bíblia diz lá no Salmo 16 que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. Então você vai consolar o querido irmão, ou se ele perdeu um emprego, seja qual for o drama que o irmão estiver passando, é meu dever, é seu dever, consolar o irmão. E o irmão consolar a mim e a você. Consolai-vos, pois, uns aos outros. Edificai-vos reciprocamente. Eu edifico você e você me edifica. Né? Foi o número 2, edificai-vos uns aos outros. Eu preciso edificar você, você precisa me edificar. Aí no mesmo livro de Tessalonicenses, capítulo 4, verso 18, quando Paulo fala da situação dos mortos em Cristo e a volta do Senhor Jesus, ele termina dizendo o seguinte: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Querido irmão, querida irmã, nesse tempo de pandemia, em que você talvez possa pensar que o mundo caminha para o fim e que não há mais jeito, eu quero consolar você e dizer que de fato o mundo caminha para o fim, mas para nós os salvos está chegando a melhor hora. De repente, num abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados. É o que diz o versículo 17. Juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Nesse tempo de pandemia, o nosso consolo é que a volta de Cristo está mais perto do que eu e você pensamos ou imaginamos. Brevemente, o anjo de Deus vai soar a trombeta e nós estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o meu consolo, esse é o teu consolo. Não fique olhando para as derrotas, não fique olhando simplesmente para os enfermos e os mortos. Olhe para Cristo, o autor e consumador da nossa fé.
pois Ele é o nosso consolo. Amém, queridos? Número 8. A Bíblia nos exorta a servirmos uns aos outros. Sede servos uns dos outros. Volta aí em Gálatas. Gálatas, capítulo 5, verso 13. E essa é uma tarefa muitas das vezes difícil. Eu e você gostamos muito de sermos servidos. Mas, como disse o próprio Senhor Jesus, que ele, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E ele nos orientou a sermos servos uns dos outros. Gálatas 5, verso 13. Olha o que diz aí. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Veja que o amor é o dom supremo. E o que vai motivar a mim e a você a servir os irmãos é o amor. Sede servos uns dos outros pelo amor. Então eu tenho o dever de servir a você. E você tem o dever de servir a mim. Isso é reciprocamente. Uma hora você vai estar precisando, eu vou te servir. Uma outra hora eu estarei precisando e você vai me servir. E assim a balança vai continuar equilibrada. Ninguém precisa ser escravizado no serviço. Ninguém precisa ser abusado no serviço. Eu terei a oportunidade, o prazer e o dever de servir a você e você a mim. Dessa forma, ninguém será abusado no corpo de Cristo, se nós simplesmente obedecermos à Escritura Sagrada, o mandamento de servir um ao outro. Número 9. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo, o ósculo de amor. Até isso, querido, a Bíblia nos exorta. Aqueles crentes carrancudos que chega e não quer dar nem bom dia, nem boa noite. E é lógico, nesse tempo de pandemia, nós estamos se abstendo do beijo no rosto, né? O ósculo santo é o beijo no rosto. Esse tempo de pandemia, não, por causa da contaminação. Mas em tempos normais, a Bíblia nos exorta a saudarmos uns aos outros com ósculo de amor. Abra a sua Bíblia aí. Romanos, capítulo 16, verso 16. Você tem isso em Romanos, mas você tem também em Pedro. Mas vamos ler o texto de Romanos 16, verso 16. Paulo faz uma citação de vários nomes de irmãos da igreja de Roma. E no final ele diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então, querido, quando você for à reunião, ou quando você encontrar um irmão, saude o irmão com alegria, com graça no rosto, né? Hoje com máscara e de longe, né? Ou com os punhos cerrados, ou com o pé, ou com o cotovelo. Mas dê um sorriso. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Se você de manhã, antes de sair de casa, você ora a Deus, você lê a palavra. A Bíblia diz que a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E se eu e você buscamos a Deus pela manhã, prontamente o nosso coração se transforma, se alegra, porque em meio às lutas e às batalhas, a Bíblia também nos exorta a se alegrar. Né? A carta de Filipenses, que já estudamos, a carta alegre. Então, querido, saude um irmão com alegria. Saudai-vos um ao outro com ósculo de amor. Número 10. Viver em paz uns com os outros. Nada de guerra entre irmãos, nada de guerra
no corpo de Cristo, porque o mandamento é viver em paz. Abra sua Bíblia em Tessalonicenses, volte lá. Carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 13. Já estivemos ali, mas voltaremos no texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 13. Diz o seguinte: e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Paulo está falando aí dos líderes da igreja, né? O versículo 12 diz o seguinte: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Perceba, querido, que até o número 10, e eu queria fazer aí uma recapitulação. Pare e pense, se nós como Igreja de Cristo colocarmos em prática, já de cara, esses 10 mandamentos: amai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, sede membros uns dos outros, em toda e qualquer situação, dai honra uns aos outros, sentir a mesma coisa uns dos outros, não julgueis uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, sede servos uns dos outros, saudai-vos com ósculo santo uns aos outros, vivei em paz uns com os outros. Querido irmão, só esses 10 mandamentos, a gente já tem uma igreja que toda a comunidade vai querer saber o que está acontecendo lá dentro. Que a comunhão entre aqueles irmãos, ela é notável, porque eles se amam, eles se honram, eles estão alegres uns com os outros. Querido irmão, querida irmã, eu e você precisamos nos arrepender todos os dias, quando não praticamos esses mandamentos, e assim não cumprimos a lei de Cristo, e assim não salgamos e não iluminamos, e a comunidade não pode olhar para nós e ver uma igreja saudável e bonita, a qual eles queiram fazer parte. Jesus disse que se o mundo olhasse para nós e visse a nossa unidade, eles creriam que Cristo foi enviado da parte de Deus. Então essa é a nossa obrigação. Se nós cumprirmos os mandamentos, na mutualidade, nós seremos tão saudáveis, mas tão saudáveis, que as pessoas vão querer saber qual é o segredo entre nós. E vão querer fazer parte dessa comunidade abençoadíssima. E assim, nós estaremos cumprindo a palavra para o louvor e para a glória de Deus. Número 11. Sede humildes no trato uns com os outros. Eu e você precisamos ser humildes. Humildade. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Sede humildes. É o contrário de arrogante, ao contrário de soberbo, ao contrário de querer aparecer, querer ser mais que o irmão. Eu preciso ter a postura de humildade com você e você comigo. Diz assim o texto, 1 Pedro 5, verso 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade,
Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Que coisa linda, irmãos. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Ponto e vírgula. Outro sim no trato de uns com os outros. Cingivos, seja, vestir, né? Cingir, colocar uma vestimenta. Todos de humildade. No trato uns com os outros. Mutualidade. Eu com você, você comigo. Por que isso? Porque Deus resiste aos soberbos. Porém, aos humildes ele concede a sua graça. No versículo 6, Pedro continua a nos estimular à humildade. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Em qualquer situação, a minha postura é de humildade, e a sua também. E quando necessário for, Deus vai nos exaltar por alguma situação qualquer. E aí, querido, quando Deus exaltar você, eu preciso me alegrar. Eu não tenho que ficar triste quando você for exaltado e vice-versa. Perceba que há equilíbrio no corpo. A hora certa de eu ser humilhado e a hora certa de eu ser exaltado. E para você é a mesma coisa. E assim o corpo de Cristo ele vai sendo completado, ele vai crescendo para a maturidade. E não há ninguém rejeitado no corpo de Cristo, porque todos nós somos humildes, todos nós nos amamos, todos nós damos honra uns aos outros. Quando eu errar com você, e você comigo, o mandamento é perdoai-vos uns aos outros. Se eu errei com você, querido irmão, você só tem uma saída, me perdoar. Quando você erra comigo, eu só tenho uma saída, perdoar você. E não há outro caminho. Efésios 4, verso 32. Dessa maneira não vai andar ninguém brigado, emburrado, ninguém com mágoa um do outro, porque o perdão, ele deve fazer parte da minha vida e da sua vida. Efésios 4, 32. Não importa o tamanho do erro, do pecado que você cometeu ou que eu cometi, a palavra de ordem é perdoar, querido. Efésios 4, 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos. Olha aí. Só aí nós temos mais 2 mandamentos. Benignos e compassivos, uns com os outros. E o texto segue. Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Por causa do sacrifício de Cristo, Deus nos perdoa. Logo, se Deus que não erra, ele nos perdoa, quem somos nós para não perdoarmos os irmãos? E Jesus é muito claro quando ele ensina a oração do Pai Nosso, né? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas o texto continua. Porque se do fundo não perdoardes aos outros as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então não há outra saída a não ser perdoar o meu irmão e o meu irmão me perdoar. E com isso eu jogo fora toda a mágoa, todo o rancor e
O Espírito Santo é que vai nos capacitar ao perdão, a liberar o perdão para o meu irmão, não importa qual for o prejuízo que ele me deu, a ofensa que ele causou. A palavra é: perdoai-vos uns aos outros. Amém? Sede benignos uns com os outros, no mesmo versículo. E também, sede compassivos. Benigno vem de bondade. Eu preciso ser bom com você, você precisa ser bom comigo. Mas eu também preciso ter mansidão com você, compassivo, né? Eu preciso ter paciência contigo, você comigo. Eu vou errar, você pode errar comigo. Nós não somos perfeitos, nós temos falhas. Querido pastor Jaci, que fez aniversário ontem ou anteontem, Deus te abençoe e te guarde. Saudade grande, meu querido irmão. Deus te abençoe. A você, sua esposa Eudeni, toda a igreja e seus amados filhos. Querido irmão, querida irmã, nós só temos esse caminho: perdoar, amar, ser paciente, ser compassivo e ser benigno com o irmão. Se o irmão está chegando novo, está aprendendo ainda, pastor, mas ele não me trata dessa forma, não tem problema. Os mais experientes, mais maduros, devem cuidar dos menos experientes e dos menos maduros. É um outro mandamento. Nós devemos levar as cargas uns dos outros. É um outro mandamento da mutualidade. Número 14, aconselhai-vos mutuamente. Então, se você estiver passando uma crise, eu tenho o dever de aconselhar você e você a mim. Colossenses, vamos comigo, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Perceba que é meu dever instruir e aconselhar a você e você a mim. Ninguém é dono da verdade, e todos nós em algum momento erramos ou precisamos de um conselho para não errar e de uma instrução para não errar. E aí, querido, eu preciso ser humilde. Seja humilde no trato uns com os outros. Não seja arrogante, peça ajuda, peça conselho. Tem gente que não quer receber conselho porque é soberbo. Meu dever é aconselhar. Mas o meu dever também é pedir conselho. É ser humilde para receber o conselho. E você da mesma forma. Perceba que as coisas vão se integrando. E aí então, se eu ouço o conselho, eu erro menos. Se você ouve o conselho, você erra menos. E é o meu dever aconselhar a você. E é o seu dever me aconselhar. Aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Amém, queridos? Exortai-vos mutuamente. Vamos a Hebreus. Hebreus capítulo 3. Essa é uma palavra que a gente não gosta muito, né, no nosso meio. Já vem o irmão querendo me exortar. Mas essa palavra, ela é tremenda. Hebreus capítulo 3, verso 13. Hoje nós não vamos entrar fundo nessa palavra, mas quando olharmos com calma, um a um, nós vamos entrar. E você vai ver que não tem nada de mistério na palavra exortar. Diz assim o texto: pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje,
a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Querido irmão, querido irmão, o pecado ele endurece o coração, o pecado ele cega os nossos olhos. Então quando eu vejo o meu irmão em perigo, eu preciso exortá-lo. Para exortar eu tenho que chamar para perto, se colocar ao lado do irmão e você se colocar ao meu lado. Exortai-vos mutuamente, um ao outro, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Querido irmão, o pecado ele engana, o pecado destrói e o pecado gera a morte. Nós vamos ficar por aqui, né, porque 1 hora já está findando, e eu quero lembrar isso. O pecado gera morte. Então antes que meu irmão peque, eu posso ir ao irmão e exortá-lo, dar a ele um conselho, um aviso. Cuidado, meu irmão, com isso. Cuidado com esse caminho que você está entrando. Cuidado com esse procedimento. Cuidado, 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 porque o pecado, ele endurece o coração, mas pior ainda, ele gera morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido irmão, querida irmã, medita nessa lista. Se você anotou, vá buscar um a um, busque os textos paralelos, porque a vida da igreja, ela depende do cumprimento dos mandamentos. E não adianta você fazer parte do corpo de Cristo se você não quer obedecer os mandamentos. Ser cristão é andar em obediência aos mandamentos de Cristo, aos mandamentos da palavra. Um ao outro. Tem mais 15, pelo menos, para nós olharmos os mandamentos da mutualidade. Ou seja, o dever que eu tenho para com o meu irmão e o dever que o meu irmão tem para comigo. Isso vai ajudar o corpo de Cristo a crescer em maturidade. Se você pensa que não tem nenhum trabalho na igreja, que teu pastor não te deu nenhum trabalho, querido irmão, você é cheio de trabalho. Basta você pegar os mandamentos da mutualidade e começar a cumprir no meio da igreja, que você vai estar fazendo um trabalho tremendo. E eu, como teu pastor, vou dar um ósculo santo em você. Porque você vai estar me ajudando e muito a edificar o corpo de Cristo. Amém? Deus nos guarde pelo seu poder e graça, Deus nos guarde da pandemia, Deus nos guarde pela sua bondade. Domingo pela manhã estaremos juntos, aqueles que estão escalados, né, na igreja local aqui no canal do Anil. Estamos dividindo a metade, estamos reunindo a metade da igreja em um domingo, a outra metade em outro domingo. Então, se você vai entrar na escala, não falte, venha para a comunhão, porque é o meu dever e seu dever ser parte do corpo de Cristo. Amém, querido irmão, querida irmã? Um grande abraço, irmã Roseli, que também está por aqui conosco. Deus te abençoe e te guarde. Querido pastor Jaci, um abraço forte. Se ainda estiver por aí, irmã Eliane, um abraço. Cada um dos queridos irmãos. Irmão Suélio, você está fazendo parte, Suélio. Deus fale ao teu coração de maneira bondosa e poderosa. Nós vamos orar. Eu gostaria de orar novamente pela irmã Luciene, nossa querida irmã que congregou conosco aqui e se mudou para Paraíba, hoje está lá, precisa da nossa intercessão. Vamos orar por aquele menino que foi colocado no grupo hoje, também internado, e os demais enfermos que precisam da nossa oração. Querido Pai, te adoramos nessa noite, bendizemos, Senhor, o teu nome, pela tua palavra que é viva e eficaz,
tua palavra que nos exorta uns aos outros, Pai, os mandamentos da mutualidade, o dever que eu tenho com o meu irmão e que o meu irmão tem comigo. Senhor, ajuda-nos a cumprir os mandamentos, ajuda-nos a amar os irmãos, ajuda-nos a ser o corpo de Cristo com eles, a nos humilharmos mutuamente, Senhor, a dar honra uns aos outros. Querido Senhor, ajuda-nos todos os dias, como igreja de Cristo, para que possamos nos edificar mutuamente e assim cumprir a lei de Cristo. Ó Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra que é viva e poderosa. Muito obrigado pelo privilégio de voltar a esse canal e compartilhar a Tua palavra com meus irmãos. Louvado seja o Teu nome. A Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. Querido Senhor, quero colocar em Tuas mãos Tua serva Luciene. Visita a Tua filha, ó Deus, e traz cura a Tua serva. No nome de Jesus. Queremos rogar também pela mãe da Lourdes, Senhor, ali. Ó Deus, cura a Tua filha. Traz ela para o Teu caminho, para a Tua palavra. Mas quero colocar em Tuas mãos também a irmã da Tua serva Nilza Tavares, que também se encontra enferma. Ó Deus, Tu pode curá-la do corpo e da alma, que ela possa encontrar o Senhor Jesus e ser tocada no corpo para a glória e louvor do Teu nome. Senhor, aquele menino Isaac, eu não conheço, mas Tu conheces. Tu pode curá-lo nesta noite, pode tocá-lo e restaurar e dar saúde àquele jovem, Pai, no nome de Jesus. Ó, querido Pai, cada um dos enfermos que nós conhecemos da Tua casa, aqueles que congregam conosco, os que não congregam, Deus tenha piedade e misericórdia, cura os enfermos nesse tempo, Pai, manifestando Tua bondade e Tua graça. Em o nome de Jesus, nos guarda. No dia de amanhã, aqueles que vão trabalhar, sair à rua, ao mercado, livra da contaminação. Ó Deus, dá-nos a Tua bondade e graça, aumenta-nos a fé todos os dias, aumenta-nos a Tua santidade, a Tua pureza. Ó Deus, quebranta-nos o coração, dá-nos um coração humilde e quebrantado, para cumprirmos os Teus mandamentos, Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, cura Tua serva Eliane, Tua serva Márcia Simões, Ana Souza, Maria dos Anjos, Marcos Vinícius, Senhor, Ana Paula, Tua serva Ana Irene, Pai, cura Tua serva. Ó Deus, quantos enfermos da Tua casa, dependemos da Tua mão bendita e poderosa. Manifesta a Tua glória entre nós, trazendo cura em o nome de Jesus. Cada um dos enfermos, aqueles que nós não lembramos, que o Senhor possa lembrar e tocá-los nessa noite. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos, um grande abraço. Até a próxima quarta-feira. A princípio, estaremos retornando às lives às quartas-feiras. Amém? Aguardo você, se Deus quiser e Jesus não voltar, próxima quarta-feira, às 20 horas. Deus te guarde pelo seu poder.